Fala galera, eu sou o Gui do canal do Tática Alvinegra e estou aqui depois de um longo tempo sem vídeos mais longos, né? Como vocês podem ver, eu estou investindo um pouco mais nos shorts, nesses conteúdos rápidos e quero aumentar inclusive a frequência desse tipo de vídeo aqui pro canal. Eu vim aqui para fazer praticamente um desabafo, né? Não participei ontem da Mega Live, como vocês podem ver. Acabei me exaltando lá no Twitter, então deixei a cabeça esfriar, né? Deixei o lado torcedor sair um pouco depois da derrota de ontem, né, por 3-0 ainda para o Atlético Paranaense, uma partida que, na minha opinião, o Botafogo não encarou como uma final, como nós torcedores encaramos, e resolvi vir aqui hoje fazer praticamente um desabafo, fazer praticamente uma projeção da próxima temporada, o que a gente pode almejar, como é mais ou menos o balanço dessa temporada também. Claro que eu quero trazer vídeos especificando cada um dos tópicos melhores da temporada, contratações que não deram certo, contratações que podem chegar, como o Botafogo se projeta no mercado, como o Botafogo pode ir além no ano que vem. Enfim, esse primeiro vídeo é mais um desabafo, começando pela partida de ontem, né, e indo também falando já um pouquinho da temporada que a gente pode projetar para o ano que vem. Então, sem mais enrolação, vamos logo começar esse vídeo. Um vídeo hoje que vai ser até mais simples, porque não vai ter muitos cortes, não vai ter mudança de tela, então bora começar. Bom, em primeiro lugar a gente tem que falar da partida contra o Atlético Paranaense, né? Toda a construção de jogo do Botafogo, a partir do domínio deles, principalmente no final do primeiro tempo e na segunda etapa, a questão psicológica, que é um problema recorrente do Botafogo na temporada e que eu acho que o Luiz Castro vai ter trabalho e é o principal desafio dele para esse segundo ano de Botafogo. Bom, em primeiro lugar a gente perdeu o Gabriel Pires, a gente já estava sem o Eduardo, né? Perdemos o Gabriel Pires, tivemos que entrar com o Patrick de Paula no meio de campo. Claro que mudam situações, porque o Gabriel ajuda muito na combatividade e também tem um passe bem qualificado, pensando em lançamentos, pensando em inversão de jogo, pensando em acelerar e levar prejuízo nas transições e nas jogadas pelos lados para a equipe do Atlético Paranaense, que é uma das fraquezas, inclusive. O Botafogo conseguiu criar muito pelo primeiro tempo, ali até os 20 minutos, usando dessas jogadas pelos lados, né? O Tiquinho caía às vezes um pouco mais pela esquerda, atraiu o Matheus Felipe, Jefinho tinha espaço para avançar. Enfim, o Botafogo explorou o lado do campo. Tanto que a gente viu até um Lucas Fernandes um pouco sumido no jogo, principalmente ali no primeiro tempo. O Botafogo tinha ali uma mudança de estratégia, porque o Patrick exigia um pouco disso. Ele não é o mesmo jogador que é o Gabriel Pires, ele não oferece as mesmas qualidades do Gabriel Pires. Então, naturalmente, existiria uma mudança na forma de jogar. E o Luiz Castro, aí eu faço minha primeira crítica aqui na partida de ontem, acabou optando pelo quê? Por um Patrick de Paula mais avançado e o Tietchan como primeiro volante. A gente chegou a debater bastante essa questão sobre o Patrick ajudar na saída de bola, sobre o Patrick ajudar fechando ali talvez numa linha, né, de dois volantes. Cara, até rolou isso em alguns momentos do jogo, mas não foi de maneira bem executada. O próprio Gabriel Pires tem uma combatividade melhor do que o Patrick apresentou no último jogo. E o Patrick mais adiantado, né, talvez explorando mais as subidas, não foi tão interessante. Por quê? O Atlético Paranaense trabalhou muito bem uma saída, né, uma marcação, na verdade, individual no meio de campo. Então, cada jogador do meio do Atlético Paranaense fixava em um jogador do meio do Botafogo. Isso atrapalhou muito nas jogadas e principalmente no setor do meio de campo. Tanto que as melhores jogadas do Botafogo, inclusive, foram ligações diretas no Tiquinho, né, quando ele recuava. Então o Atlético conseguiu neutralizar bem o meio do Botafogo, conseguiu neutralizar o Lucas Fernandes, uma estratégia que eles usaram até de maneira parecida, por exemplo, na final da Libertadores contra o rival. Eu avisei aqui no pré-jogo, inclusive. Então o Atlético Paranaense usou essa marcação individual. E aí, cara, como é que você pode bater essa marcação individual? Gerando jogo pelos lados. Gerando jogo pelos lados e movimentando a bola com rapidez. 1-2, né? O toque passa. E o Botafogo não usou muito isso por dentro. E o Botafogo até teve um pouco mais da bola no início do jogo. A bola ficava ali com o Adrielson, com o Cuesta, né, o próprio Marçal recuando um pouco. Marçal que, na minha opinião, também teve muita dificuldade de adaptação à grama sintética. Fez, pra mim, a pior partida dele com a camisa do Botafogo. Sofreu bastante com o Terãs. Parecia que não estava conseguindo acompanhar o ritmo do jogo, o ritmo da bola, né, como o campo faz a bola correr um pouco mais. Mas aí, quero falar um pouco mais pra frente individualmente. Mas a saída de bola ficou prejudicada, cara. A saída de bola não teve aquela qualidade. E o Tietchan, por mais que seja um bom primeiro volante nas coberturas e dando apoio nos triângulos, como assim nos triângulos? Dando um apoio, fazendo aquela questão do homem livre, né? Formando os triângulos. Por exemplo, Tietchan se aproxima do Marçal e Jefinho. Pronto, temos um triângulo. E aí,
provavelmente vai ter um desses jogadores livres, né? As triangulações básicas. O Tietchan consegue dar esse suporte de maneira bem interessante. O Tietchan não é um cara que vai fazer um lançamento, que vai inverter a bola. Ele vai até inverter uma bola de vez em quando, mas com uma frequência e com uma qualidade que o Patrick tem. E era um jogo que pedia essa inversão, né? Era um jogo que ia aproveitar bastante pela bola aérea por conta da falta de adaptação ao gramado sintético, né? E a gente já viu, inclusive, alguns técnicos estrangeiros tendo essa dificuldade de se adaptar ao gramado sintético do Brasil. Isso a gente viu no rival. A gente viu, por exemplo, se a gente pegar que as duas piores partidas do Botafogo como visitante no campeonato foram contra Palmeiras e Atlético Paranaense. Claro que em situações completamente diferentes, né? O time do Palmeiras era bizonho, a gente ainda teve diversos desfalques para o jogo. Porém, gramados sintéticos, o Botafogo não viu a cor da bola nesses dois jogos em específico. Então, tá aí uma pequena mudança, um pequeno fator que eu acho que o Luiz Castro tem que trabalhar melhor. Mas voltando à questão do Patrick, cara, se o Patrick tivesse participando da série de bola ali com o Adrielson e com o Cuesta, a gente ia usar mais o lançamento, principalmente aéreo, para os lados, e a gente ia fugir da questão do gramado, da questão da bola correr, né? Então, cara, pra mim faltou muito isso, essa base com o Patrick. Porque por mais que um dos meias deles apertasse a marcação do nosso primeiro volante, o Atlético não fazia uma pressão alta tão forte, o Atlético fazia uma pressão em bloco médio. O Botafogo passava no meio de campo e o Atlético pressionava, principalmente com o Vitor Roque ali. E, cara, o Patrick podia ter tido espaço para fazer esses lançamentos, podia ter tido espaço para ajudar nessa construção, o Botafogo ter mais a bola. E não foi isso que aconteceu, né? A partir daí, do meio do primeiro tempo, o Atlético conseguiu gostar bastante do jogo. Conto também aqui, né, na minha opinião, o Daronco começou a marcar umas faltinhas para eles, que ajudaram bastante, inclusive, na construção de jogo do Atlético, no domínio do Atlético, porque eles começaram a ter mais a bola, começaram a empurrar mais o Botafogo para trás, a torcida começou a crescer no jogo lá com eles. Então, claro que a culpa não foi do Daronco, do 3-0 do revés do Botafogo, mas ele teve um papel ali importante para mim no primeiro tempo. E deixo aqui minhas críticas a um dos piores árbitros em atividade hoje no Brasil, que não deveria nem estar apitando por conta dos diversos escândalos que envolveram o nome dele nos últimos meses. Então o Atlético conseguiu dominar o Botafogo, o Atlético conseguiu explorar muito as situações de 1 contra 1 que eu queria que o Botafogo explorasse no primeiro tempo e no segundo. A gente viu muito Terange no 1 contra 1 com o Marçal e viu muito Vitinho no 1 contra 1 com o Daniel Borges. E, cara, eles basicamente fizeram o que o Botafogo deveria fazer, né? Só que não na mesma eficiência, até porque o Fernandinho não era acompanhado individualmente, por exemplo. O Botafogo não marcava de forma individual o time do Atlético. E aí, cara, você não pode dar espaço para um cara que jogou 9 anos no Manchester City na Premier League, né? Que jogou 5 anos, que fez a carreira toda dele fora do Brasil. Um cara com uma técnica no passe muito apurada, que vai saber explorar esses lançamentos pro Vitinho, pro Terange. E um centroavante super móvel também, mas que até não deu tanto trabalho no primeiro tempo, que é o Vitor Roque. Então, trazendo mais uma vez agora essa questão do jogo, o Botafogo teve dificuldade, o Botafogo teve uma dificuldade na abordagem e não soube reagir ao Atlético Paranaense, que conseguiu inclusive dominar até a gente em determinado momento do jogo, criando diversas situações e sendo premiado até no segundo tempo com um resultado bem justo, e o Botafogo que foi desmoronando psicologicamente ali ao longo da partida. E agora eu quero falar um pouco individualmente dos jogadores. Pra mim, ninguém se salvou muito bem na partida, né? Gostei do PR, porque segurou ali o Rojão. O Botafogo poderia ter tomado uma goleada pior, inclusive, né? Então, aparentemente é um achado. Quero falar um pouco mais do PR num vídeo mais pra frente. E o Tiquinho, que tentou no primeiro tempo, né? No segundo já estava mais apagado. Gostei da atuação do Tiquinho até no primeiro tempo, fechando alguns espaços, ajudando ofensivamente. Pra mim, os únicos dois que se salvam, né? De resto, a defesa é uma partida bem ruim. Adrielson e Cuesta, então, bateram cabeça. Principalmente o Adrielson, né? Cuesta, pra mim, foi bem no primeiro tempo. No segundo, acabou sucumbindo ali a tudo o que foi de ruim do sistema defensivo do Botafogo. No meio, a gente não teve resposta com o Patrick, não teve resposta com o Lucas Fernandes, que fez uma partida bem aquém, né? Uma partida bem sumida, foi anulado. Inclusive, foi determinante no segundo gol do Atlético Paranaense, que é ele que perde a bola pro Fernandinho ali na saída de campo, praticamente. No ataque, Jefinho, muito erro de tomada de decisão. A gente consegue ver que ele é um driblador muito habilidoso, é um jogador com potencial imenso, é um jogador que a gente tem que ficar de olho, pode ser muito importante na temporada que vem, mas erra muito ainda na falta de maturidade, né? No erro nas tomadas de decisão, no erro em conclusão, né? Principalmente. E o Júnior Santos bem abaixo, né? O Júnior Santos no pior nível que ele pode apresentar, né? O Júnior Santos que é uma montanha-russa de emoções, ou ele faz uma partida excelente, ou ele vai bem abaixo.
As mudanças, achei que o Matheus Nascimento podia ser bem aproveitado, explorando algumas dinâmicas que o Tiquinho puxava o Matheus Felipe e abria um espaço atrás, só que o segundo tempo nem isso acontecia mais, porque o Botafogo estava totalmente entregue. Totalmente entregue. Então, nem essa mudança ajudou tanto. Vitor Sá na lateral, né? A própria ausência do Rafael, mais uma vez, né? É outro fator a ser comentado em um vídeo posterior no canal. O que aconteceu? Será que o Rafael tem vaga nesse time para 2023? Enfim, alguns assuntos bem interessantes pra gente trabalhar, né, nesse período agora sem jogo, né, pra gente fazer esse panorama da temporada e já projetar o ano que vem. Bom, sobre o jogo é isso. Não dá pra gente deixar de falar agora da questão psicológica, né, da partida e que vem sendo, como eu falei já no tópico anterior, uma coisa recorrente na temporada do Botafogo. O Botafogo teve muita dificuldade para virar partidas no Brasileiro, foram apenas 3 viradas contra o Fortaleza, contra a equipe do Internacional, na única derrota do Inter no Beira-Rio, inclusive, no Campeonato Brasileiro, e o jogo contra o Avaí, né? Repare que 2 dessas não foram em casa. O Botafogo tem dificuldade de superar esse adversário, de sair atrás. É um time que não mostrou uma força mental nesse sentido. O Botafogo, quando sai na frente, parece que tudo flui de maneira melhor. E em compensação, quando começa a desperdiçar chance, quando não faz o gol, a gente vê o que aconteceu, por exemplo, contra o Cuiabá, né? O time vai se despedaçando. Um outro exemplo também de psicológico foi o jogo contra o Fluminense. O Botafogo faz 2-0, o Botafogo tinha como segurar a partida, o Fluminense é abatido, o Fluminense derrubado, e o Botafogo convida o Fluminense de volta pro jogo, e por muito pouco não toma virada também. Então, psicológico é uma tônica, foi uma tônica do Botafogo na temporada e precisa ser corrigido se a gente quiser pensar mais alto em 2023, né? Tanto em competições mata-mata internacionais, como a Sul-Americana, como por exemplo na Copa do Brasil e no próprio Brasileiro, se a gente quiser fazer uma temporada de G6 talvez, né? Ou de G8, né? Que a gente esteja entre os 8 melhores colocados do Brasileiro. Então o psicológico é um fator que o Castro vai ter que trabalhar muito bem, e ele já deu demonstrações que ele considera muito importante nesse trabalho, nessa consolidação do elenco, nessa consolidação do time do Botafogo. A gente vai precisar trabalhar isso melhor. O Botafogo hoje tem uma mentalidade fraca. O time ontem, quando começou a sofrer a pressão do Atlético Paranaense, não conseguiu voltar pro jogo. Tomou o primeiro gol, não conseguiu voltar pro jogo. Teve aquele lance bizarro do Daniel Borges, inclusive, que estava impedido, né? Que foi anulado o segundo gol deles. Não voltou pro jogo, se escapou de tomar o segundo, logo depois tomou o segundo, e no final aquela atrapalhada bizarra que gerou o terceiro gol deles. Então o Botafogo é uma equipe muito fraca de cabeça, muito fraca de cabeça. Isso é um problema que o Luiz Castro vai ter que corrigir, né? Pra mim, inclusive, é a principal deficiência desse time do Botafogo. O time tem que ser resiliente, o time tem que ter a noção que pode buscar um resultado, o time tem que ser sagaz, o time não pode se dar por vencido antes de acabar o jogo, né? Até porque, por exemplo, se o Botafogo busca um 1-1, principalmente naquela chance do Jefinho logo depois do gol, aí quem ia para as cordas era o próprio Atlético Paranaense, que não só estava ficando que não estava só tendo ali a sua posição ameaçada, como já tinha perdido a vaga na fase de grupos, porque se eles tropeçam, o Atlético Mineiro vence, eles iriam para pré-Libertadores. Então o Botafogo pecou bastante nesse sentido, né? O Botafogo não soube se aproveitar, e o Atlético, muito pelo contrário, usou do fraco psicológico do Botafogo. O Cuiabá usou do fraco psicológico do Botafogo. O América Mineiro, né, na nossa eliminação da Copa do Brasil, cansou de se aproveitar do fraco psicológico do Botafogo. Então isso é algo que precisa mudar, e eu defino como urgente. Talvez cabe até um vídeo também mais aprofundado, falando como, por que isso foi tão prejudicial nessa temporada do Botafogo, e acabou culminando aí nesse, não fracasso, né? Porque, em tese, o Botafogo tinha que ficar na Série A. Mas nessa quebra de expectativa, principalmente que a gente estava brigando por um Libertadores na última rodada, e começou a última rodada na 8ª colocação, né? Então, o próximo tópico que eu quero trazer agora é isso, né? Não sei nem o desânimo, né? Mas, de fato, desilusão com a perda dessa vaga na Liberta e as projeções para o ano que vem, né? Que eu considero muito importante, tendo aí uma Sul-Americana, uma competição internacional pela frente. Não podíamos deixar de falar sobre o que o Botafogo acabou conquistando na última rodada, né? Como eu falei, a questão da desilusão, porque eu encarei esse jogo como uma decisão, né? Não acho que os jogadores do Botafogo tenham tido esse peso enorme, pelo menos não foi o que se viu dentro de campo. E assim, era a nossa oportunidade já num primeiro ano voltar para uma Libertadores inclusive enfraquecida, né? A gente sabe como os brasileiros
estão dominando, como tem times muito fora dos holofotes participando, né? Curicó Unido, alguns deportivos aí que a gente nunca viu na vida. Então, assim, é uma competição que tem ali sido até acessível para você ir em fases mais agudas, né? Que tem uma boa premiação, que tem um prestígio internacional, visibilidade. O Botafogo só tinha a ganhar com a Libertadores, né? E só dependia dele. Tudo bem que era o adversário mais difícil, enfrentava o Atlético Paranaense fora de casa, mas o Botafogo era o segundo melhor visitante, só atrás do líder Palmeiras. Foi uma campanha boa fora de casa no campeonato. Então é claro que rolou um desânimo, é claro que rolou uma frustração, né, por algo que a gente não tinha em mente no início, mas acabou tendo essa visão e se colocando nessa questão de poder almejar uma Libertadores, né? Então é claro que foi desanimador. Queria saber, inclusive, de vocês aí nos comentários como é que foi o sentimento depois, como é que tá o sentimento para a Sul-Americana, que para mim é uma competição que o Botafogo tem total condição de chegar forte, se mostrar uma das melhores equipes ali participando. Vai ter até equipes de nome, por exemplo, da Argentina, o São Lourenço. No Uruguai vai ter o Peñarol, né? No Equador vai ter a LDU. Mas são equipes que não tem mais o peso e não tem mais a qualidade que já tiveram algum dia, né? Então o Botafogo chega forte, o Botafogo tem um sorteio vindo aí, na verdade longe, né? É só no dia 22 de março o sorteio da fase de grupos e a disputa começa em abril. Mas tem ali uma Copa do Brasil antes que pode ser chatinha, pode complicar até o planejamento de pré-temporada lá em fevereiro, aquelas 2 primeiras fases fora de casa, jogo único, enfim. Acredito que na Sul-Americana a gente pode almejar algo maior, quem sabe aí um título, né, 30 anos depois da última conquista da Sul-Americana, né, numa final, inclusive, que vai ser disputada no estádio Mané Garrincha, né, no dia do aniversário do Garrincha, dia 28 de outubro de 2023. Então, quem sabe aí o futebol não está preparando algo bonito para o Botafogo voltar ao seu caminho de glórias, voltar a conquistar um título importante. A gente só vai saber isso com o decorrer da temporada, né? Com o Botafogo confirmando as boas expectativas de desempenho nessa competição e também, é claro, desempenhando dentro de campo o que a gente espera, o que a gente almeja, né? Então, para mim é isso, basicamente. Esse é meu panorama geral, um desabafo, já uma pequena projeção. Quero trazer bastante conteúdo aí pós-temporada pra gente falar de bastante assunto aí, começar a projetar 2023, é claro, também. Vamos ter, inclusive, uma cobertura até presencial desse jogo amistoso entre Botafogo e Crystal Palace, né? Eu vou até fazer um short sobre isso, fazer esse anúncio pra galera. Vamos ter imagem exclusiva, vamos ter todo um trabalho ali bem bacana de um conhecido meu, pra trazer imagem, vídeo, depoimento, quem sabe, fazer esse trabalho maneiro aí, pra gente fazer uma cobertura legal desse amistoso que vem aí também, dia 3 de dezembro. Então, galera, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Me conta aí nos comentários como é que foi o seu sentimento depois do jogo, as suas projeções para a temporada que vem. Se a gente pode brigar por um título de Sul-Americana, pode ir longe na Copa do Brasil, pode buscar um G6, um G8 no Brasileiro, com a chegada de reforços. Quero saber o seu sentimento e as suas projeções nos comentários. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal pra gente bater os 3 mil inscritos o quanto antes. Estamos faltando apenas 10, se não me engano. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado, até a próxima e fui.